Geóglifos das estepes. Em 2007, o economista e arqueólogo amador Dmitry Day estava procurando por pirâmides ou configurações semelhantes no Cazaquistão por meio de imagens de satélite do Google Earth, quando avistou algo que continua intrigando os arqueólogos. Visível apenas do alto, Day descobriu um conjunto de enormes geoglifos misteriosos, gigantescos trabalhos terrestres compostos por pelo menos 260 montes, trincheiras e fortificações organizadas em 5 formas básicas. Uma das estruturas mais proeminentes e a primeira que encontraram foi o Ustrage Square, que media quase 250 mil metros quadrados de área e era composto por pontos cruzados por um X pontilhado. Inicialmente, pensaram que a formação terrestre poderia ser uma instalação soviética abandonada, talvez parte de um dos experimentos de Nikita Khrushchev para cultivar terra para a produção de pão. No entanto, após continuar a investigação, Day se deparou com uma segunda figura gigantesca, uma forma semelhante a uma suástica de 3 pernas. Antes do final do ano, Day encontrou mais 8 quadrados, círculos e cruzes, apontando para origens misteriosas. As construções terrestres foram encontradas na área do Turgay Trough, em Turgay, no norte do Cazaquistão. Um arqueólogo estimou que elas foram criadas há cerca de 8.000 anos. No entanto, ainda não se sabe quem as construiu ou por quê. A única população humana que vivia nesta região do Cazaquistão durante esse período eram tribos nômades da Idade da Pedra da cultura Mahanzar. Essas tribos prosperaram no Cazaquistão entre 7.000 a.C. e 5.000 a.C., mas eram nômades por natureza. Portanto, os cientistas não acreditam que teriam permanecido no mesmo lugar pelo tempo necessário para construir as estruturas. Os geoglifos são tão grandes que não podem ser adequadamente vistos do solo, e seus criadores provavelmente os consideraram do ponto de vista aéreo. Não há indicação clara se as estruturas foram criadas com fins artísticos, de comunicação ou talvez algum tipo de ritual. A NASA agora está envolvida em uma pesquisa dos geoglifos e apenas o tempo dirá o que eles podem descobrir. Uma coisa é certa: a resposta sobre quem os construiu pode nos proporcionar um entendimento mais profundo da humanidade primitiva. Portões de pedra da Arábia Saudita. Quando o neurologista e arqueólogo amador Abdullah Al-Said viajou para o desolado campo de lava de Harat Khaibar, na Arábia Saudita, em 2004, ele e seus colegas encontraram paredes de pedra empilhadas com cerca de 1 metro de altura. Foi apenas em 2008, quando ele olhou para a mesma área no Google Earth, que percebeu a verdadeira extensão dessas estruturas de pedra, chamadas de portões, por sua forma que se assemelha a uma porteira de fazenda tradicional. As estruturas foram encontradas em grupos, algumas medindo até 500 metros de comprimento. Após a descoberta, Al-Said entrou em contato com David Kennedy, professor de arqueologia da Universidade da Austrália Ocidental, para ajudar a desvendar o verdadeiro significado dos portões. Kennedy descreveu a área como extremamente árida e inóspita, com pouca vegetação, tornando improvável que a espécie humana passasse muito tempo lá. No entanto, ao observar a área de uma altitude de 500 pés, aproximadamente 152 metros, milhares dessas estruturas construídas com pedras foram avistadas. Pesquisadores recentemente encontraram outras cerca de 400 estruturas de pedra não relatadas anteriormente no deserto da Arábia, provavelmente construídas por tribos nômades há cerca de 7.000 anos atrás. A mais conhecida dessas estruturas são as conhecidas pipas de basalto, identificadas pela primeira vez por pilotos aéreos na década de 1920, e assim chamadas por sua forma semelhante a uma pipa. Os arqueólogos acreditam que tribos nômades antigas usavam as pipas, que podem ter mais de 1.600 metros de comprimento, para caçar. As estruturas com paredes convergentes direcionavam manadas de gazelas para o corpo da pipa, onde seriam abatidas. Ao contrário das pipas, os portões de pedra não parecem ser estruturas usadas para caçar ou viver, e seu propósito permanece um mistério. Assentamento da antiga civilização maia.
Com 15 anos de idade, William Gaduri, de Quebec, combinando seu amor pelo céu noturno com sua fascinação pelo calendário maia, usou imagens de satélite e mapas estelares para descobrir o que poderia ser um dos maiores assentamentos maias já existentes. Ele examinou 22 constelações maias nos antigos textos do Códice de Madrid e descobriu que, se projetasse as constelações em um mapa da península de Yucatán, no México, as formas coincidiriam perfeitamente com as localizações de 117 cidades maias. Ao examinar uma última constelação, ele percebeu que uma estrela não correspondia a nenhuma cidade maia mapeada. Obtendo imagens de satélite da Agência Espacial Canadense e projetando-as no Google Earth, ele encontrou formas geométricas que indicavam que uma antiga cidade maia, com uma grande pirâmide e 30 edifícios, já havia existido na região, chamada de Chi, que significa Boca de Fogo. A cidade proposta estava enterrada profundamente na selva de Yucatán e oculta sob densa vegetação. Embora bem intencionada, a hipótese de Gaduri foi criticada por estudiosos. O astrônomo e antropólogo Anthony Aveni, considerado amplamente o pai da arqueoastronomia, afirmou que tentar estabelecer uma comparação entre um mapa estelar moderno e um grande número de características feitas pelo homem antigo é simplesmente um ato de imaginação criativa. Embora o cosmos frequentemente estivesse envolvido na organização de como estruturas antigas foram construídas na Terra, não há grau de precisão reivindicado por Gaduri. Da mesma forma, Francisco Estrada Belli, especialista em arqueologia maia e sensoriamento remoto, observou que, embora as imagens de satélite que Gaduri usou possam mostrar anomalias na copa das árvores, ainda são necessárias ferramentas de sensoriamento remoto, como o LIDAR, que podem ver através da vegetação e oferecer uma melhor ideia do que está no chão. Caverna dos Ancestrais. Em 2008, o professor Lee Berger, da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, começou a usar o Google Earth para mapear cerca de 130 cavernas conhecidas e 20 depósitos de fósseis que ele e seus colegas haviam identificado na África do Sul nas últimas décadas. Com a ajuda das ferramentas de navegação e das imagens de satélite de alta resolução do Google Earth, Berger encontrou a possibilidade de localizar novos depósitos de fósseis ao aprender a identificar como os sítios de cavernas pareciam nas imagens de satélite. Ele acabou descobrindo quase 500 cavernas e sítios de fósseis previamente não identificados na África, até mesmo em áreas que já haviam sido extensamente exploradas. O trabalho de Berger em desenterrar uma vasta rede de cavernas levou a uma descoberta ainda mais notável. Em uma caverna foram encontrados 130 ossos, incluindo os esqueletos de 2 hominídeos, um macho jovem e uma fêmea adulta, preservados em uma substância semelhante ao concreto chamada de sedimento clástico calcificado. Os esqueletos foram descobertos no sítio do Patrimônio Mundial da Humanidade de Cradle of Humankind, na África do Sul, e pertenciam a uma nova espécie de hominídeos datados entre 1,78 e 1,95 milhões de anos atrás, chamada de Australopithecus sediba. Essa nova espécie é considerada uma das descobertas paleoantropológicas mais significativas dos tempos modernos. A espécie parece ter braços longos como um macaco, mãos curtas e fortes e pernas longas, capazes de andar e possivelmente correr como os humanos. Também foram encontrados esqueletos articulados de um felino dente de sabre, antílopes, ratos e coelhos. Cientistas de todo o mundo elogiaram a descoberta como significativa para o entendimento da evolução humana. O Google Earth e outras tecnologias provavelmente desempenharão um papel em outras descobertas futuras. Saques de antigas cidades maias. Às vezes, o Google Earth pode revelar descobertas antigas que desapareceram, como é o caso de Apameia, uma antiga cidade às margens do rio Orontes, na Síria. Era um cruzamento de várias rotas comerciais regionais e cresceu por volta de 300 a.C., após a divisão do Império Macedônico de Alexandre, o Grande, e a ascensão dos reis seleucidas.
A cidade, mais tarde, se tornou parte do mundo romano e apresentava muitas peças de arquitetura impressionantes, incluindo uma grande colunata que se estendia por quase 2 quilômetros e um teatro monumental com capacidade para mais de 20 mil pessoas. A população de Apameia, em 6 d.C., era de pelo menos 130 mil, mas poderia ter sido tão alta quanto 500 mil. Era uma metrópole cosmopolita e importante durante seu auge. A cidade moderna de Calaf al-Madik está localizada perto do que antes era Apameia. Em 2011, foi pega no fogo cruzado da Guerra Civil Síria. Embora o governo sírio continuasse a controlar a alta cidadela, os rebeldes tomaram as partes mais baixas da cidade em março de 2012. O exército sírio bombardeou os rebeldes em Kalat al-Madik por mais de 2 semanas, resultando em muitos soldados e civis mortos. Devido a isso, todas as formas de proteção arqueológica do sítio arqueológico de Apameia desmoronaram, e muitos habitantes da cidade, devastada pela guerra, se voltaram para os saques das antiguidades da cidade antiga como uma escolha econômica limitada. O resultado foi a completa destruição e saque de Apameia, e as consequências foram devastadoras. O que uma vez foi uma cidade antiga preservada, tornou-se uma paisagem de saques. Quando ocorrem saques significativos, é necessário quantificar a perda. No caso de Apameia, a situação como zona de guerra tornou isso virtualmente impossível para pesquisadores e investigadores. A tecnologia como o Google Earth foi usada para quantificar a escala da perda do sítio, com os números utilizados como ponto de partida para pesquisas. Em 2017, o Alma Star News publicou fotografias de satélite que revelavam centenas de buracos cavados por saqueadores em busca de artefatos antigos que poderiam ser vendidos no mercado negro. Apameia é um exemplo de como a guerra pode devastar um país, sua população e suas significativas relíquias culturais, que são centrais para sua identidade. Obrigado por assistir ao Destino Oculto. Curta e inscreva-se para continuar explorando os maiores mistérios deste mundo.